Olá, eu sou o professor Danilo Cruz. Estou aqui mais uma vez trazendo uma poesia para exemplificar nosso processo de autoconhecimento, para trazer um pouquinho de verve, de inspiração para os nossos processos de tomada de consciência de nós mesmos. Pois bem, dessa vez eu escolhi um autor que eu gosto bastante, Olavo Bilac, que escreveu esse soneto, que é conhecido como o soneto número 13, da coletânea Via Láctea, que posteriormente foi publicada no livro Poesias, no ano de 1888. Supostamente, esse texto foi escrito por ele em homenagem a uma poetisa pela qual ele estava apaixonado, Amélia de Oliveira, e se tornou famoso por ter um dos seus versos gravado na música de Belchior. Por isso até esse é um texto conhecido pela sua primeira frase: ora direis ouvir estrelas. Pois bem, vamos falar um pouquinho sobre ele, vamos ler, vamos escutar. Ora direis ouvir estrelas, certo perdeste o senso, e eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muita vez desperto, e abro as janelas pálido de espanto. E conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila. E ao vir do sol saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las. Pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. Texto lindo, né? Maravilha. Eu fico realmente impactado com essas leituras, com esses textos. Eu acho maravilhoso, né? É um texto, sem dúvida alguma, que traz reflexões sobre o apaixonamento, sobre o enamoramento que muitas vezes nós nos entregamos, né? Chama a atenção o fato de que ele beira a loucura. Inclusive, o eu lírico deixa bem claro quando responde, né, a fala do suposto amigo que lhe chama a atenção para a razão. E o tempo inteiro a gente vai percebendo que ele remete a esse momento em que a gente se vê arrebatado por um amor tresloucado, como é colocado, né? A gente vai ver o que? Primeira coisa que é interessante para a gente perceber, que dá para ver que é um recém-apaixonado, que está falando sobre o seu apaixonamento, né? Sobre o devaneio, ele dialoga com as estrelas. Quando se fala em dialogar com estrela, isso me remete a algumas coisas que são bem interessantes. Primeiro, com o fato de que quando a gente olha para o céu à noite, que vê aquelas estrelas todas reluzindo, na verdade a gente está olhando para o passado, né? A gente vê ali uma luz que está chegando só agora da Terra, mas que aqueles astros estão a muitos e muitos quilômetros de distância. Um ano-luz, só para a gente ter uma ideia, é o espaço percorrido pela luz, ou seja, na velocidade da luz, durante o decorrer de um ano. E a estrela mais próxima da Terra, sem ser o Sol, é claro, se chama Próxima Centauri e está a não menos do que 4,22 anos-luz. Ou seja, a luz dela demora 4 anos e um pouquinho para chegar na Terra. Isso também é interessante com relação ao Sol, que é a nossa estrela mais próxima, que a luz dele demora 8 minutos para chegar na Terra. Ou seja, quando a gente está ali se enamorando em ver o pôr do sol, na verdade o sol já se pôs há 8 minutos, mas a luz dele só chegou na Terra naquele instante. Então é interessante para a gente ver que a gente está olhando para o passado.
Então, conversar com as estrelas, ouvir as estrelas, me remete muito a isso, ao olhar para trás, ao olhar para a nossa história. E fora que também tem a questão arquetípica, que eu sempre gosto de instigar para a gente refletir sobre o nosso autoconhecimento. A deusa suméria Star, inclusive é daí que vem a palavra inglesa Star, que é estrela, é uma deusa que remete ao amor. Olha só, conversar com estrelas sobre o amor, né? Ela era representada justamente pela estrela d'alva, a estrela da manhã, a estrela matutina, a estrela mais clara do céu no momento em que o sol está nascendo, que é, na verdade, os estudos astronômicos demonstram isso, o planeta Vênus. Pois bem, o planeta Vênus, que se remete justamente à deusa latina Vênus, que na filosofia e na mitologia grega é exatamente a deusa Afrodite, a deusa do amor, que sincreticamente é a deusa Inanna dos babilônios, assírios e dos sumérios. E Inanna é um dos nomes de Star. Olha que interessante aí, né? É a mesma deusa no final das contas. Dialogar com ela é dialogar com o amor, dialogar com as estrelas, né? Pois bem, o que é que ele fala? Ele não liga para uma acusação que recebe, né, de que está enlouquecendo, de que está em devaneio. Ele vai mostrar aqui, né? Ora direis ouvir estrelas, certo perdeste o senso, ou seja, enlouqueceu, perdeu o senso. E aí ele vai dizer que a conversa é longa, se estende a noite adentro, né? Conversamos toda a noite enquanto a Via Láctea como um palho aberto. O palho é aquele manto usado pelos religiosos, né? O palho papal, por exemplo, né? Então, exatamente esse manto que se abre está ali aberto. A Via Láctea, como um palho aberto, cintila. Aí a gente vai perceber que a tristeza aparece quando o sol nasce, visto que se torna impossível ver essas estrelas. O apaixonado então se recolhe na sua tristeza e na sua agonia e espera que a noite caia novamente. E aí no meio do poema a gente vê que são inseridas aspas para indicar a presença de um interlocutor, alguém com quem o eu lírico está dialogando, que o acusa novamente de se desconectar com essa realidade para conversar com as estrelas. Mas aí o eu lírico devolve uma resposta cabal. E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. Ou seja, é uma poesia que nos convida a questionar a racionalidade, é uma espécie de filosofia irracionalista, que nos mostra que a razão tem limites, e que para compreender os assuntos do coração a gente precisa transcender esses limites da razão. É um momento em que a gente vai ter a oportunidade de perceber a beleza na natureza justamente por estarmos enamorados. Olha que lindo, hein? Que interessante para a gente perceber como o amor nos move, como o amor nos comove. Como a gente beira o enlouquecimento, a perda de contato com a realidade. Pois bem, que a gente aprenda com isso e se conheça um pouco mais, até para perceber quando estivermos passando por uma situação como essa. Vamos amar, é claro, vamos dialogar com as estrelas, mas se possível mantendo um pouquinho de contato com a realidade, porque a gente, sem dúvida alguma, não precisa adoecer para poder amar, não é verdade? Um grande abraço, até a próxima poesia. Tchau, tchau.